E aí, molecadinha do Glamorama, primeiramente um forte abraço, um cheiro amasso, Aldino aqui na voz, trazendo pra vocês a sua coluna semanal, certo, família? Hoje, continuando e talvez encerrando esse tópico sobre a guerra na Ucrânia, vamos falar sobre se existe um lado certo, um lado errado nessa guerra e qual que é toda essa narrativa, né? Por que que se cria, por que que nós sempre olhamos para um conflito desse e pensamos em certo e errado, certo? Então a gente vai acabar fazendo uma análise, eu vou deixar aqui algumas opiniões meio particulares minhas, outras embasadas em algumas coisas que eu li, que eu estou pesquisando sobre essa guerra, certo? Mas eu já adianto para vocês, uma guerra não tem lado certo, não tem lado errado, só tem lado que perde. E o maior lado, e quem mais perde na guerra, é justamente a população mais pobre, são os trabalhadores, são as pessoas comuns. Porque o que está em jogo numa guerra não são os interesses de um trabalhador, não são os interesses de direitos, não. O que está em interesse em guerra é a soberania nacional, ou seja, interesses de majoritariamente velhos, ricos e poderosos, né? Então vamos fazer uma análise do que está acontecendo e se existe um certo ou um errado. Um exercício que eu proponho para vocês. Pensa na Primeira Guerra Mundial, certo? A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, né? Quem estava certo? Quem estava errado? A Inglaterra era o herói e a Alemanha era a vilã? No final de tudo, a Primeira Guerra Mundial serviu para uma coisa, para saber quem ia espoliar o mundo, quem ia saquear o mundo, quem ia continuar explorando as colônias africanas. Eram interesses de Estado, de velhos ricos, poderosos. Não era interesse da população, não era interesses majoritariamente de um povo, da aspiração de um povo. Não, não era. Então assim, você consegue escolher um lado? Você consegue me dizer se existe um herói e um vilão na Primeira Guerra Mundial? É óbvio que eu não tô querendo colocar o contexto da guerra da Ucrânia com a Rússia no mesmo contexto da Alemanha e da Inglaterra em 1914 e 1918. Não é isso, não é o mesmo contexto. São outros interesses, são outra disputa de geopolítica, é outro cenário. A questão é que diferente da Segunda Guerra Mundial, né, que realmente não tem como defender Hitler, não tem como defender o partido nazista, né? Que é um dos pontos que nós vamos entrar aqui mais pra frente. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos sim o grande antagonista do mundo, que era o nazismo, que era Hitler, né? Porque era perverso aquilo, né? Mas não que também outros países da Europa não estivessem explorando regimes totalitários, né? Mas enfim, não é o foco desse vídeo, dessa coluna. O que eu quero dizer é, guerras não é obrigado a escolher um lado. E assim, a narrativa, né? A narrativa que se constrói para um herói e um vilão, a história que te contam e que te fazem acreditar que existe um vilão e um herói, é para legitimar, é para dar o alvará, é para alienar, é para colocar a opinião popular a favor de um lado, que não tem razão, que não necessariamente é aquilo que estão pregando. Ou seja, a narrativa de herói e vilão, num contexto de guerra, de uma análise geopolítica séria, é infantil. É história para alienar, é massa de manobra, é manipular a opinião popular, entende? Ou seja, você olhar e enxergar... Não estou dizendo que você também não deve, que você também não possa ter a sua opinião, né? Mas olhar para uma guerra e achar que um lado tá 100% certo e o outro tá 100% errado, não é maduro. Tem que ter um apurado, certo? Um apurado de fatos e de interesses aí. E que, genuinamente, o único lado que é 100% não tem culpa, que não tem né, participação, ou participação no sentido de não ter seus interesses defendidos, é a classe trabalhadora. São as pessoas, somos nós, cidadãos comuns. Nós que mais sofremos, os que mais sofrem na guerra, porque assim, um governante não vai perder a fortuna milionária dele, que vai ficar para a geração, para os filhos, para os netos, mesmo que ele morra, que ele seja assassinado e por aí vai, a fortuna dele vai continuar existindo, ou seja, a família dele, ele vai continuar bem. Agora, quem tem casa demolida, quem tem que abandonar a vida que tem no país para refugiar em outro lugar, é a população.
E não tem nada de interesse da população defendido nisso. Ou seja, quem mais sofre é quem menos tem culpa, que somos nós. Então, assim, o meu compadecimento 100% é com a população ucraniana. Isso sim, meu compadecimento 100%. Agora, se você virar para mim e perguntar, você defende o Putin, o Zelensky? Não, não defendo. Contudo, a gente tem que pensar, então vamos apurar os fatos, né? A Rússia, ela foi extremamente egoísta, antiética, antidiplomática, mentirosa e diversos outros adjetivos que a gente pode ficar enumerando aqui, né? Ela não respeitou a soberania nacional da Ucrânia e suas decisões. Ela foi egoísta de buscar defender os seus interesses, né, de Estado acima de um outro Estado que também é soberano. Ela prometeu, pelo menos, não que ela prometeu, né, mas ela falou que não haveria invasão e houve invasão. Teve morte de civis, teve ataque a civis, teve muita coisa que não era para acontecer. Por aqui a gente também, aqui no Ocidente, temos uma predisposição, né, a julgar a Rússia, né, a colocá-la como uma grande vilã, desde a narrativa da disputa da Guerra Fria, né, porque Rússia, União Soviética, o mal do comunismo, o mal do socialismo, né, então nós ocidentais já temos uma certa inclinação de vermos a Rússia de uma forma pejorativa, de uma forma muito ruim. E o que aconteceu e está acontecendo na Ucrânia só tende a piorar essa imagem para o nosso lado. E assim, a questão da OTAN é mais antiético da parte dos Estados Unidos e da própria OTAN em si do que da Ucrânia, porque a Ucrânia tem seu direito como Estado, né, como soberania nacional, como Estado reconhecido pelo mundo inteiro, para participar, né, do conglomerado, das alianças políticas globais, das uniões geopolíticas globais que ela quiser. Não é da conta da Rússia, né? Agora, a gente já teve até uma coluna falando sobre isso aqui, né? Sobre a mentira que a OTAN contou para os Estados... Que a mentira que os Estados Unidos e a OTAN contaram para a União Soviética, né? Que não era nenhuma polegada para o leste, o que aconteceu. Mas, nessa questão desse conflito, que para mim, a minha impressão é o coração do conflito, a entrada da Ucrânia na OTAN, é mais mau caratismo, é mais falta de diplomacia, é mais... antiético da parte dos Estados Unidos e da OTAN do que propriamente da Ucrânia. Agora, a grande questão é que o mundo está pintando a Ucrânia como coitada, como a que não teve culpa de nada. Cara, a população ucraniana de fato. O que é mudar na vida do seu Zé, que mora na Ucrânia, a entrada dela para a OTAN? O que o seu Zé, o que a dona Maria, o que Dona Bruna, o que essa galera, né, os cidadãos comuns da Ucrânia, tem a ver com esses interesses de Estado, né? O que vai mudar na vida dessas pessoas? É uma aspiração nacional isso? Não é, de fato, não é. Não é uma aspiração que vem do povo. Mas o povo sofreu por ela. Perdeu tudo, teve que abandonar tudo para trás por causa da guerra. Agora, o ponto que não me deixa, assim, que faz eu colocar a mão na cabeça, cara, não tem como ser conivente com isso, é porque o Estado da Ucrânia se utiliza de neonazistas, assumidamente. Assim, em serviços militares. Grupo paramilitares ultranacionalistas ucranianos neonazistas fazem parte do exército ucraniano. Ou seja, em outras palavras, a Ucrânia é o único país do mundo a ter neonazistas no seu exército, a utilizar de um exército neonazista. O batalhão de Azov, pessoas ligadas à Svoboda, inúmeros, né, combatentes que estão na guerra na Ucrânia, pelo lado da Ucrânia, são neonazistas. Então, assim, ser conivente com o Estado ucraniano, que até antes da guerra já tinha feito essa absorção desses grupos neonazistas, né, na sua Guarda Nacional, no seu exército, é ser conivente com o neonazismo. É você ser conivente com um Estado que se utiliza de uma ideologia que persegue a população, que causa terrorismo, né? O batalhão de Azov teve um ato terrorista que incendiou mais de 42 pessoas vivas. Como que você vai ser conivente com isso? Um Estado que se utiliza desses serviços? A grande questão que eu quero passar para vocês é:
Não existe vilão, não existe herói. O único que realmente sofre de verdade é a população. Esses não têm culpa de nada. Agora, os interesses de Estado são cinzas. Não são bons nem maus. São interesses de velhos ricos que querem ficar mais. Eu espero que você tenha gostado e espero que você tenha pegado a visão, né, sobre essa questão de certo ou errado na guerra da Ucrânia. Comenta aqui a sua opinião, certo? Não se esqueça de acompanhar o Glamurama nas suas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, certo? Um forte abraço, um cheiro amasso. Te vejo semana que vem.